Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos nesse dia de quarta-feira desta semana, continuando a nossa reflexão da Palavra de Deus, o Evangelho de Lucas. Estamos nos encaminhando para o encerramento do ano litúrgico, não? Estamos já no meio da 32ª semana do tempo comum. Estamos nos aproximando da grande solenidade de Cristo Rei. E a palavra de Deus, no final deste ano, depois de uma caminhada de todo este ano, a palavra de Deus do Evangelho de hoje vem falar-nos acerca do agradecimento. O trecho do Evangelho de hoje é aquele trecho no capítulo 17, a partir do versículo 11 de Lucas, onde fala que Jesus estava indo para Jerusalém e entre a Samaria e a Galileia encontrava-se 10 leprosos que estavam afastados, porque era assim que acontecia. Eles eram excluídos de todo o convívio social, até mesmo com a família. E quando eles veem Jesus, eles gritam, eles clamam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus diz: ide apresentar-vos aos sacerdotes. É lógico, fazia parte do rito judaico. Eles eram considerados impuros por causa da lepra. Apresentar-se ao sacerdote era atestar a sua pureza. Era o sacerdote que atestava se eles estavam puros ou não, para voltar ao convívio familiar, ao convívio social do templo, da comunidade. Jesus manda: ide ao sacerdote apresentar-vos. E o Evangelho Lucas diz: enquanto eles estão indo, eles se viram livres da lepra. E entre aqueles 10, um deles, em vez de seguir o caminho, ele voltou para agradecer a Jesus. E Jesus faz questão de salientar que quem foi que voltou? Só voltou um. E o único que voltou era um samaritano. Não era judeu. Ou seja, foi um pagão que reconheceu Jesus. O ato de gratidão é um ato de fé. Só agradece quem tem fé. É muito fácil a gente se colocar diante do altar do Senhor, numa hora de uma necessidade, de um problema, para a gente apresentar as nossas necessidades, pedir, clamar. Mas nós temos essa dificuldade de voltar para agradecer. Em toda a missa, especialmente nas solenidades, nos domingos que nós rezamos a Santa Missa, a igreja coloca logo depois do ato penitencial o hino de louvor, o Glória. Nós cantamos o Glória expressando a nossa gratidão a Deus. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Só vós. Por que nós damos glória? Por que nós exaltamos? Porque só Ele é Deus. Agradecimento é o jeito de eu reconhecer, pela fé, que Ele é Deus. Dos 10 leprosos curados, apenas um volta para agradecer. Por que os outros não voltam? Primeiro, são judeus. Segundo, por serem judeus, eles são apegados à lei. A lei dizia
que eles tinham que se apresentar ao sacerdote, somente esse poderia atestar a cura, a pureza deles. Então eles foram fazer aquilo que tinha que fazer a lei. Mas nós não podemos esquecer que diante de Deus, qualquer lei, ela cai por terra. Ora, o apóstolo São Paulo vai dizer que já não é mais pelo rito da lei que nós somos salvos, mas pela fé em Jesus Cristo. O objeto da nossa salvação é a fé. E aquele que voltou, de fato recebeu a salvação. Jesus pergunta, mas não foram 10 curados? Cadê os outros 9? Nenhum voltou para agradecer, senão este samaritano? E Jesus proclama, tua fé te salvou. Ora, meus irmãos, nós precisamos entender que nós devemos buscar a Deus por um único motivo, por causa da nossa salvação. Quando nós reduzimos a nossa caminhada cristã em busca de benefícios materiais, físicos, cura física, prosperidade material, nós reduzimos demais. Deus quer nos dar muito mais. Deus quer nos dar o céu. Deus quer nos salvar. Mais do que ser curado de uma doença física, de um mal, o Senhor quer te dar a salvação. Portanto, a chave de leitura para nós, nessa quarta-feira, é justamente isso. Mais do que curas físicas, nós devemos buscar de Deus a sua salvação. É aquilo que domingo passado, não sei se vocês se lembram, eu dizia na missa. É triste quando nós reduzimos nossa vida a esperar pela morte. Esperar a morte chegar. O cristão, ele não espera a morte. O objeto da esperança de nós cristãos é a salvação, é o céu. A morte é apenas uma porta que me introduz no céu, mas nós não esperamos a morte. Quando reduzimos a esperar a morte, tudo se torna sem sentido, ou com muito sentido, né? Porque nós colocamos nossa vida neste mundo. Eu vou morrer mesmo? Então se eu vou morrer, enquanto eu tenho vida, eu vou usufruir, fazer na minha vida o que bem entendo, porque eu vou morrer. Mas quando nós pensamos na salvação, quando o objeto da nossa espera não é a morte, mas a salvação, nós vamos viver, mas não vamos viver mais segundo a nossa vontade. Somente Ele é o Senhor, só Ele é Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Amados irmãos, iniciemos este dia de quarta-feira diante do Senhor, diante de nossa história, com nossa oração de louvor. Agradeçamos a Deus. Agradecemos a Deus acima de tudo pelo seu amor, porque Ele nos salva. O seu amor é salvífico. Mais do que benefícios que eu busque, temporais, Deus, no seu amor infinito, Ele me dá a salvação. Aquele samaritano prostrado aos pés de Jesus. Jesus, levanta-te. A tua fé te salvou. É isso que Deus quer fazer conosco. Que o dia de hoje, a meditação desta palavra, possamos fazê-lo desde o momento que acordamos até o final do dia, e todos os dias da nossa vida, uma vida de louvor, de agradecimento, de dar glórias a Deus. Porque Ele é digno de toda a glória. Ele é o Senhor, por Ele nós estamos aqui. Deus te abençoe. Fique na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.